Ao longo das Escrituras, podemos ver várias passagens que reprovam relações sexuais proibidas. Deus tem um padrão nos atos relacionados a esse aspecto e deixa isso claro na Bíblia. Será que o sexo consigo mesmo é pecado? É isso que vamos descobrir hoje. Olá, eu sou o Ivan Lima. E você, já reparou na minha camiseta? Pois é, caso você goste, saiba que agora é possível adquirir. Estamos com uma coleção de camisetas oficiais, com estampas personalizadas com a temática do canal. Basta ir no link da descrição ou no QR Code, ok? Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Para começar, é preciso entender que a Bíblia em nenhum momento expressa que as relações sexuais são puramente para procriação e perpetuamento das espécies. Sim, há o mandamento de Deus para o primeiro casal, Adão e Eva, para que se multiplicassem e povoassem a terra. Mas isso não implicava dizer que eles só podiam usar as relações íntimas para esse objetivo. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala sobre a intimidade do casal e como o marido e a esposa não devem se recusar um ao outro. Ele nem chega a mencionar a questão dos filhos nessa parte. Portanto, eu não posso afirmar que masturbação não é má por ser um ato sexual não voltado para a procriação. Porém, é preciso rever o versículo que fundou o casamento. Ele está lá em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Como é possível notar, o Criador criou o casamento para unir um homem com uma mulher. A parte que fala sobre se tornar uma só carne não diz respeito apenas ao companheirismo e à vida a dois que o casal passa a ter, mas também sobre se unirem através do ato sexual. Tanto na intimidade quanto na vida em público, os dois passam a ser tão unidos que são como um só. O casamento em Gênesis foi criado assim. Ou seja, as relações íntimas foram criadas por Deus para o casamento. Sim, para o casamento somente. Ali no matrimônio, que os atos vão cumprir seus verdadeiros propósitos, o do prazer e intimidade do casal e, consequentemente, a geração de filhos. Isso caso os dois não sejam estéreis, é claro. O que tudo isso tem a ver com a masturbação? É que esse ato, geralmente, é feito fora do casamento. Muitas vezes cometido por pessoas antes mesmo de se casar. E qual é o problema disso, não é? Biblicamente, qualquer relação sexual fora do casamento é vista como adultério. Vejamos o que o próprio Jesus Cristo disse sobre isso. Em Mateus, capítulo 5, está escrito assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus traz um alerta. O adultério não se limita ao ato em si, mas também ao desejo e ao pensamento libidinoso. Todo homem que olhasse para uma mulher com intenções impuras já teria adulterado com ela. Claro que o contrário também vale. Qualquer mulher que olhasse para um homem com intenções impuras em seu coração já seria uma adúltera. Isso vai totalmente ao encontro do ato sexual realizado sozinho, pois a ação em si pode não ser errada, mas sempre vem acompanhada desse pensamento impuro e pecaminoso. As pessoas, quando realizam esta ação, geralmente estão assistindo a vídeos, vendo imagens, ou até mesmo pensando em outras pessoas que não são aquelas com quem as quais têm um matrimônio. Por isso, o problema está no pensamento por trás do ato, não na ação em si. Outro versículo que contribui para essa questão foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. O versículo 4 do capítulo 7 diz assim:
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Claro que o autor está se referindo aqui ao contexto da intimidade. Neste contexto, ambos devem ceder um ao outro para o melhor proveito do casal. No caso da masturbação, a pessoa não está pensando no outro, apenas em si mesmo e no prazer próprio. Mais uma vez, descumprindo as indicações bíblicas. Mas e a tal questão do desperdício de semente que é encontrada no Antigo Testamento? Hein? Nessas passagens, o desperdício do gameta masculino é tido como um desobedecimento do mandamento de Deus. Será que a masturbação teria a ver com isso? Na verdade, há sim uma conexão. Um dos primeiros a fazer isso foi Lameque, descendente do primeiro assassino e homem exilado por Deus, Caim. Lameque foi o primeiro mencionado na Bíblia a praticar a poligamia, que é o ato de se juntar com mais de um parceiro. No caso dele, tomou para si 2 mulheres, algo totalmente fora do estabelecido por Deus, para Adão e Eva no começo de Gênesis. Segundo tradições judaicas, Lameque preferia sua esposa Zilá ao invés de Ada. O motivo seria a beleza da preferida, que era muito maior que a da outra. Por causa disso, ele evitava engravidar Zilá. Ele queria que o corpo da mulher continuasse sem as máculas da gravidez e escolhia se relacionar com uma mulher que fosse bonita como aquelas que ainda não haviam dado à luz. A mulher era obrigada a tomar uma substância que evitava a gravidez. Outro caso parecido é o de filho de Judá. Também não queria que sua mulher engravidasse, provavelmente por querer que o corpo dela se mantivesse como o de alguém que nunca teve filhos. Por isso, sempre desperdiçava o próprio sêmen, jogava-o fora. Essa ação foi tão reprovada por Deus que recebeu uma pena de morte. Sim, o Criador matou esse homem, mesmo que ele fosse filho de um dos mais abençoados da história dos hebreus. O homem que daria nome a todo um povo, Judá. Tanto no caso de Lameque quanto no de é possível ver que a ação era errada por causa da motivação. Eles estavam desobedecendo o fato de o próprio corpo pertencer ao parceiro, como dito por Paulo em 1 aos Coríntios. Ambos pensavam apenas na satisfação própria e estavam sendo extremamente egoístas, desvirtuando e corrompendo os 2 propósitos dos atos sexuais que foram criados para o casamento. É notável, então, que desvirtuar os propósitos das relações íntimas é visto com maus olhos à luz da Bíblia. O mesmo vale para a masturbação. É uma espécie de adultério, pois é realizada pensando em situações que geralmente, por si só, já são pecado. O profeta Malaquias afirma que ninguém deve ser infiel à mulher de sua mocidade. Já em Hebreus, há até mesmo um julgamento para aqueles que são adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Assim diz Hebreus 13, no versículo de número 4. Resta ainda uma pergunta. E se o ato sexual consigo mesmo for realizado pensando em seu esposo ou esposa? Bom, aí já é uma outra questão, pois teoricamente o que você estará pensando não é proibido. Porém, por que fazer em pensamento se é possível fazer na prática? Talvez pela distância? Pode ser. Apesar de esses assuntos serem um pouco polêmicos, para resumir o que a Bíblia prega sobre isso, basta usar o versículo 6 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Qual a sua opinião? Acha que tem alguma passagem bíblica interessante sobre o assunto e que deixamos passar? Contribua com a gente deixando sua opinião e sua ajuda aqui embaixo nos comentários. Se você gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever para sempre acompanhar novos vídeos com assuntos religiosos.
Confira também os links da descrição. Eu agradeço sua presença e te vejo logo mais aqui no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!